Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. E aí, gente, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente vai dar continuidade à segunda parte do episódio 9, que é o episódio que a gente fez de revisão. Vamos seguir na mesma dinâmica, então vai ser disponibilizado o videocast e o audiocast. O resumo é um só para os dois, acho que já até foi enviado para vocês nessas alturas do campeonato, vocês já tiveram acesso a ele. Se eu tiver enganado, a gente vai estar mandando outro e o Pedro me corrija depois quando ele for falar, que não há problema, mas eu acho que já foi. A gente vai utilizar vai seguir a mesma dinâmica. Na primeira parte, a gente falou sobre globalização e retomou ali os 4 primeiros episódios, mais ou menos. E agora, nessa segunda parte do episódio, a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer de novo as questões de Estado, as questões da pandemia, as relações de globalização e fronteira. Então, basicamente, a mesma coisa que foi falado do 4º episódio para frente lá, seguindo a mesma ordem cronológica, até para facilitar a compreensão e para não ficar confundindo ninguém. A ideia aqui também é o que? É tentar retomar alguns temas relevantes, como o próprio nome diz, que é revisão, e vamos, de repente, dar outra abordagem em cima de alguns temas, para dar outro olhar, para estar facilitando a compreensão e aproximando um pouco vocês dessas discussões. Vou passar para o Pedro, para ele... Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A questão dos resumos a gente já encaminhou, realmente. A gente fez e enviou. Acho que a professora já deve ter disponibilizado para vocês na semana passada. Então, vai ser um resumo com 2 partes, abordando a parte 1 e a parte 2, Então, eu vou destacar algumas coisas que a gente já vem falando e que eu trouxe no resumo, que a gente trouxe no resumo, principalmente nessa segunda parte, trazendo alguns fatores positivos, negativos da globalização e coisas que surgem com a pandemia, e qual é a relação de geografia e pandemia. Então, trazendo aqui os aspectos positivos da questão da globalização, a gente destaca que nesse período que a gente vem vivendo, na globalização, a gente nunca teve tanta tecnologia, tanta pesquisa, e várias informações, conhecimentos sobre vírus, sobre micro-organismos, como se dissemina pandemias, é algo que vem sendo ressaltado o tempo todo em tudo, redes sociais, pesquisas, através das pesquisas, e por outro lado, a gente também vê que fatores como a grande quantidade de habitantes vivendo em espaço urbano, pessoas habitando em mesmo um espaço, um inchaço, que a gente fala das cidades, cidades cada vez com uma aglomeração urbana muito grande, que não tem dado conta da quantidade de pessoas, somados à desigualdade social, à velocidade dos meios de transporte, tudo isso tem contribuído para a gente viver o momento que a gente tem vivido, da pandemia, de doenças, Então, a velocidade da propagação de um vírus, a gente já vem falando, ele surge muito em decorrência da globalização, já que essa pressupõe, a integração de um globo, do planeta, dos países, e devido à ocorrência dos meios de transporte, fluxo de pessoas, e se a pandemia, se a pandemia ela tivesse ocorrido em outro momento, como já ocorreu, talvez ela não fosse tão conturbada como ela está sendo agora, em questão de propagação. Não estou dizendo que ela não se disseminaria, ela se disseminaria, mas a velocidade seria diferente, Então, seria de forma mais lenta, Assim como a informação também na época também era disseminada de forma mais lenta, mas tudo é muito agilizado, muito rápido agora,
em função de tudo que a gente tem, né, de toda a tecnologia. Então, a gente for pensar uma pessoa, sei lá, que se contaminava na Europa, em Portugal, em 1918, quando se deu mais ou menos o período da gripe espanhola, essa pessoa, ela conseguia passar o vírus para outra pessoa, chegar aqui no Brasil, mas a gente pensa que um navio saindo de Portugal, para chegar até aqui, levava em torno de meses, né? Diferente de uma pessoa que sai, sei lá, da Europa nesse momento e levaria o quê? 12 horas para chegar aqui, né? Então, o mundo ele não estava tão conectado, digamos, né, naquela época como ele está hoje, né? Então, tem toda essa questão da velocidade, né? A vida em sociedade, a vida camponesa, como a gente traz na época, né, não impediu que não houvesse pandemias, mas a diferença era que os ambientes eles eram menos aglomerados. Por isso que a gente traz a questão das cidades, né? Então a doença ela demorava para alcançar um grande número de pessoas e até era possível, era mais rápido de tentar desacelerar a doença, né? E aí a gente pensa também que a globalização ela também traz aspectos positivos, né? A gente pode pensar até a própria Organização Mundial de Saúde, que ela só existe devido à globalização, né? Ela serve justamente para organizar, orientar países em combate ao vírus, juntando esforços, né? A comunicação entre esses vários países, essas várias nações, em busca de um tratamento eficaz, de uma vacina, de algo que seja mais efetivo, né? Então, ela faz a mediação entre esses países em momentos como esse, de uma pandemia ou em outros momentos, e gera a possibilidade de se comunicar, né, entre essas organizações e tomar decisões a nível mundial. Então, é interessante, acho que, pensar essa questão, assim, essas contradições que a globalização gera, né? Ao mesmo tempo que ela gera vários problemas, ela mesma ela tenta diminuir, né, certas coisas, assim, certas barreiras que a gente tem ou que ela mesma gera. Porque ao mesmo tempo que ela disseminou o vírus, possibilitou, também há um outro lado que é tentar administrar isso, né, de segurar isso de forma mais eficaz e mais efetiva. Então, pessoal, cabe também falar sobre Estado, né, que era algo que a gente vinha ressaltando também. E o Estado é um aglomerado de instituições, né. O Estado, ele não é a mesma coisa que o governo, né. O Estado, ele representa um conjunto, né. São várias pessoas que estão por trás do Estado em si, mas a gente nomeia governadores, pessoas para representar, né, para administrar esse Estado. E o Estado ele vem para organizar o território brasileiro, né, a partir da formação de políticas, a partir de regularizar, né, de fazer a administração econômica do Brasil. Então, cabe ao Estado, até mesmo num momento como esse, tentar conter uma crise econômica, digamos assim. Então, ele vem, a partir disso, fazer com que as pessoas tenham acesso a certos serviços como um todo, né? Tipo, toda a população tem acesso à saúde, acesso à educação, cultura e, enfim, várias questões, né? Isso tudo é papel do Estado, assim como também regularizar, administrar a economia no momento de crise, né? Subsidiando formas que os pequenos, isso em regra, né, pessoal, não estou dizendo que isso realmente aconteça, mas auxiliando as pessoas que não têm acesso, que acabam por alguma questão, acabam perdendo o emprego, então criando políticas públicas para essas pessoas, criando formas também de auxiliar, de manter pessoas que têm pequenos negócios que sejam afetadas em um momento como esse. Então é tudo isso. Isso é o que a gente vem falando, assim, cabe ao Estado, né? Mas agora eu vou passar para o Guilherme, né, para ele falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente entender. O Pedro falou ali, quando ele falou, eu estava anotando ele falando algumas coisas aqui para trazer,
que ele fala ali da questão da globalização e do processo de disseminação, né? Processo acelerado que atualmente a gente vive, ou seja, o vírus se espalhou, né, de maneira mais rápida. E aí a gente pode pensar nesse contexto de globalização, a gente pode pensar na importância do contexto do Estado-nação. Por que é importante pensar no Estado? Quando a gente vai parar para pensar no Estado e a gente vai pensar na pandemia, a gente pode trazer para a discussão que estados diferentes atuaram durante a pandemia de maneiras diferentes. Para além da questão financeira, estrutural, econômica e social, há estados que saíram melhor no combate à pandemia e estados que tiveram mais dificuldades a combater a pandemia. Não estou comparando a Finlândia com o Brasil, não é isso. Né? Não tem nem como fazer essa comparação. Pode comparar o Brasil com países similares ao Brasil, não territorialmente, né, somente, mas questão de igualdade social, questão do nível de pobreza, que a gente pode trazer várias coisas para discussão. E o Brasil, nesse contexto, ele não saiu muito bem. Né? Tem até uma pesquisa que eu não vou... Eu sei que é que eu até estava assistindo a CPI e estava o Pedro Alau, que era o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, ele estava falando, trazendo esses dados, né, que o Brasil não saiu bem nem mesmo com países que estão em situações piores a nós. Países que estão com situações econômicas e sociais inferiores à nossa, mais dificuldades que nós, se saíram melhor na pandemia do que nós. Isso se dá o quê? Por quê? Sendo que o Brasil tem o SUS, né, que a gente já falou sobre ele, que é um sistema vasto, que vai da ponta do Chuí aqui até o extremo norte brasileiro, vai da floresta, da tribo mais distante da floresta amazônica, à favela, a casa mais alta da favela no Rio de Janeiro, do Morro, que está atendendo a ter que se parte do acesso a todo cidadão, né? Sim, com suas deficiências, com suas dificuldades, há vários problemas, não estamos dizendo que é perfeito, mas sim, há uma rede já pré-estabelecida, já com um histórico de vacinação, né? Seja para febre amarela, vacina da gripe, sarampo, tem infinitas, né? A poliomielite, muita. Então, o Brasil já tinha um histórico de vacinação, já tinha um histórico de combate a surtos localizados. A gente teve o Zika, teve vários, né, com caráter mais tropical, alguns, a gente tem dengue, a gente tem vários, então já tem experiência com isso. Então, o que se dá do Brasil ter saído tão mal durante a pandemia? E de ter esses números tão assustadores que a gente está vendo agora? É interessante a gente pensar. Obviamente que a política pública é importante, o planejamento e a gestão pública. Quando a gente vai para pensar na questão do Brasil, eu acho que é importante a gente pensar em dois fatores. A primeira é a questão do negacionismo científico. A negação ao vírus, a negação à pandemia, a negação à gravidade da situação. Né? Não se deu somente no governo federal, mas ele, como representante nacional do país, ele como sendo o governo central, né, ele tem uma relação de poder muito forte, e ele tem um papel muito grande nisso. E ele não fez como deveria ter feito. Quando a gente para pensar na falta de campanhas de vacinação, na falta de campanhas na televisão, na internet e nas mídias, orientando sobre a importância da vacina, a utilização de máscara, álcool em gel, as prevenções, recentemente agora, depois de 1 ano e meio de pandemia, que foi aparecer o Zé Gotinha falando em vacina. Não havia uma propaganda federal orientando a população. Quem fazia orientação eram os prefeitos, governadores, a televisão, o jornal. E mesmo assim, ainda um jornal falando que tinha que se cuidar e o outro falando que era bobagem. Né? A gente pode trazer aí emissoras diferentes. Opa, dei um soco no microfone. Né? Então, qual o papel? O que gera o negacionismo vindo por parte de um líder de um país ao enfrentamento de uma doença nova, mortal, rápida, num país como o Brasil? Leva a mais de 500 mil de mortes. Não há outro argumento. Estudos da Federal, chefiados pelo Alau, que a gente está trazendo de novo para discussão, a gente tem que trazer dados para falar, a gente não pode estar falando coisas aleatórias. Tem dados. Né? Que 3/4 das pessoas que morreram poderiam não ter morrido se houvessem tido o mínimo. E comparando isso ao enfrentamento à média mundial, e aí entra países que tiveram índices
bem ruins também, inferiores a nós. Vamos parar para pensar. 3/4. Vamos pensar em número. Agora, quando a gente chegou em 500 mil mortos, que já passou já disso, mas 500 mil mortos, 375 mil não teriam morrido se tivesse tido campanhas mais sérias. Vocês têm noção do que é isso? De cada 4, 3 não teriam morrido. Essa é a importância de políticas públicas e de seriedade do governo federal. E o que não teve no Brasil. Né? E o negacionismo é um problema, porque ainda gera dúvida. Tem um especialista falando, bota máscara, cara, te cuida que só te mata. E aí tu tem um líder máximo de um país sacudindo uma caixa de um medicamento que não funciona para essa doença. Falando que não vai tomar vacina porque tem medo de virar jacaré. O que gera isso? Instabilidade. A gente pode pensar nas pessoas que não têm acesso à informação como deveriam. Na desigualdade social. Na questão do pavor que gera, porque a pandemia não é só vidas, tem a questão econômica que tem que trazer, porque as pessoas estão quebrando e estão perdendo emprego também. Obviamente que a gente prefere morrer menos gente do que perder menos emprego. Acho que a gente tem que botar na balança o que é mais relevante. Não é? Mas as pessoas estão com medo, apavoradas, é muita informação, e aí vem fake news, que a vacina tem chip, que tu bota a moeda e não cai. Sabe por que a moeda não cai do braço? Porque falta banho. Gruda a moeda no braço das pessoas, só isso. Essas barbaridades que minam. As pessoas tomaram a primeira dose da vacina e não tomaram a segunda. É um número gigantesco no Brasil. Devido ao que a desinformação, tu gera instabilidade. Quanto mais tu nega o problema, mais tu estende o problema. Países que tomaram medidas de contenção mais sérias no início saíram melhores da pandemia. Já passaram um pouco por ela, obviamente que ainda há o controle, e tiveram danos econômicos menores do que países que não tomaram as medidas mais sérias no início. A gente pode pensar, tá dando a Champions, não, a Eurocopa. Tava vendo o jogão, Itália e Espanha. Itália ganhou nos pênaltis, fiquei muito feliz, tá torcendo pra Itália. Com torcida, cara! Tava as crianças, as pessoas estavam torcendo sem máscara no estádio de futebol. O que tu me diz disso? Gestão, política pública, conscientização, campanha. Olha, tem muita coisa para dizer o que é. Não sei se o Pedro quer falar alguma coisa que eu me empolgo e acabo. Não, eu acho que só trazendo essa contradição novamente, né, Guilherme? Ao mesmo tempo que a gente tem acesso a vários meios de comunicação, a gente também tem uma divulgação de uma desinformação muito grande, né? A gente tem aí essa questão das fake news, que são notícias falsas, né? Isso não acontecendo só no Brasil, acho que nos Estados Unidos, no início, né, teve uma forte questão relacionada a isso, né? As pessoas estarem fazendo uso também de certos medicamentos, ou até usando produtos de limpeza, né, para se desinfetar, enfim, para poder não ter a transmissão do vírus e acabarem se machucando, né, ficarem feridos gravemente. Então, em vários aspectos, né, não trazendo só no Brasil, mas que isso vem acontecendo forte, né, a gente teve a questão do ano, não somente na pandemia, nas eleições, né, a gente teve fortemente essa questão, e que isso pode vir a acontecer novamente, né? Com certeza, Pedro. E assim, voltando quando tu falou da questão nos Estados Unidos, né, que é um termômetro, a gente pode analisar alguns contextos lá e tu vai ver que se repete aqui. Quando começa a pandemia, o movimento negacionista na América era centralizado na mão do então presidente Donald Trump. Ele era o cara que dizia que não era nada. Daqui a pouco, nosso presidente começou a fazer o quê? Nosso amigo não, Deus me livre. Nosso presidente começou a imitar. No complexo de vira-lata brasileiro, que está dito dos americanos e tem que obedecer, começa a imitar essa barbaridade, começa a morrer gente, o Trump vê que fez merda, perdão da palavra, e o que ele faz? Ele recua e começa a investir, e começa a vacinar e faz um monte de coisa. Bem, todo mundo recuou. Viu que fez merda. Aqui não está insistindo na bobagem. E é esse caos. Agora com propina na vacina, superfaturamento, pessoas que não eram capacitadas negociando vacina, ONGs, institutos que não são
vinculados ao Ministério da Saúde, negociando e comprando vacina superfaturada. Vacina que custava $2, está custando 17. Membros do Ministério da Saúde. Isso aqui nada é inventado. Tá na CPI, que tá saindo, tá no jornal. Cobrando propina de $1 por cada vacina. Aprovação truculenta de compra de vacina, o preço muito mais alto, sem aprovação da Anvisa, sem aprovação da OMS pela vacina sendo aprovada. Vocês querem mais que isso? E esse episódio foi um tanto quanto um desabafo também, né, Pedro? Porque assim, se caminhando no final, porque senão a gente vai falar demais, mas a gente não queria estar dando aula no estágio como a gente está dando, né, à distância. A gente queria estar dentro da sala de aula aí com vocês, batendo papo, trocando ideia e pensando um pouco, né, a nossa sociedade, a nossa realidade. Eu acho que isso é uma característica minha e do Pedro, muito forte dessa pegada humana, né, e social e política também. E quando eu falo política, a gente não é partidária, é política, ação cidadã, é discutir a realidade, assim, né? E infelizmente a gente está nessa dinâmica, né? Eu e o Pedro já está formado há mais de um ano. É um ano, né? É um ano. E o troço não ia por causa da pandemia e tá indo agora, né? Esse vai ser o episódio que a gente vai se despedir de vocês, né? Ficar meio no final. Pedro, se quiser falar, eu agora já passo para ti também. Mas assim, gente, vai ter um próximo episódio que também vai ser dividido em 2 partes, que a gente fez com um professor convidado, né? Que a gente já comentou, acho que em algum outro podcast ou videocast, para falar dicas do Enem e falar um pouco, né? Para quem vai fazer a prova da área de geografia, analisar algumas questões, falar de algumas técnicas de estudos e etc. Por que nós estamos nos despedindo agora e não no outro? Por 2 razões. Primeiro, que o outro, por questões de agenda e organização, foi gravado já faz o quê? Uns 10 dias ou mais. Do que nós estamos gravando esse agora. E devido ao tempo, que ele foi dividido em 2 partes, ele ficou bem extenso, porque a questão do professor convidado, ele se empolgou conversando, e a gente bateu papo no final e acabou ficando meio extenso. Então, mais a despedida ia ficar bem grande o material. Então, a gente optou por agora fazer isso. Então, a gente agradece a atenção de você ter aqui, quem escutou, quem leu os materiais, quem está nos vendo agora. A gente espera que tenha sido proveitoso de alguma maneira, que a gente possa ter ajudado, né, Pedro, de alguma maneira, porque para nós foi um aprendizado gigantesco, porque a gente teve que aprender a utilizar as plataformas, que a gente não tinha contato prévio, a gente teve que dar a cara a tapa. A questão de produzir um material com essa linguagem, né, porque uma coisa tu tá em sala de aula, tu traz uma reportagem, tu tem o quadro, tu senta, tu tem... E de não poder ver o que vocês estão... a expressão de vocês de quando a gente está falando. Isso incomoda demais, né? Porque a gente não sabe se está sendo bem interpretado, a gente não sabe se a gente está chegando aonde a gente quer chegar, a gente não sabe se está sendo compreendido com o exemplo dado. Mas a gente espera que tenham aproveitado e tenham curtido isso, porque para nós ao mesmo tempo foi trabalhoso, mas foi muito prazeroso, né? E foi um desafio muito grande produzir esse material. Pedro, já falei demais. Eu acho que é isso, eu acho que é agradecer o pessoal por estar ouvindo a gente. Como o Guilherme ressaltou, a gente gostaria de estar em sala de aula, vendo cada um, né, conhecendo cada um, ouvindo vocês, principalmente, que eu acho que é algo que a gente sente muita falta, né? Estar ouvindo vocês, conhecendo, ouvindo as histórias. Acho que vocês têm muito a ensinar a gente, e eu acho que é isso, assim, pessoal. Só lembrando que o Enem ele vai até julho, agora, as inscrições, até dia 18, se eu não estou enganado, mas é por esse momento, para vocês não perderem, porque é algo muito importante, é um processo para vocês entrarem numa universidade pública, né? Lembrando isso. E é isso, assim, pessoal. Acho que a gente quer ver vocês ano que vem, junto com a gente, né? Se encontrarem a gente no RU, pela faculdade, falar com a gente. E se cuida, então, um grande abraço. É verdade. Se isso, esperamos que ocorra, que vocês acessem, tenham o prazer, e é fantástico o ambiente, né? Mas a gente não conhece vocês, a gente nunca viu a cara de ninguém. Pode chegar e falar, Bato, é o cara chato, aquele que fala falando da globalização, a gente vai ficar muito contente com isso, né, Pedro? Sim, chame a gente, chame a gente.
Então, gente,